Desde que Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, ele sempre teve um único objetivo na sua mente: atrapalhar os planos do Senhor e destruir a vida dos seus filhos. E isso se manifestou de várias maneiras ao longo da história, como no Jardim do Éden, na construção da Torre de Babel, nos sofrimentos de Jó e até mesmo na possessão de Judas Iscariotes, que o levou a trair Jesus. E no vídeo de hoje, essas batalhas ainda continuam contra nós. Talvez você pense que o diabo age somente por meio de doenças, possessões demoníacas, grandes tragédias. E por mais que esses sejam alguns métodos que ele ainda utiliza, a sua maior arma é muito mais discreta e pouca gente percebe. Muitas vezes, o maior campo de batalha acontece dentro das nossas próprias igrejas. E neste vídeo eu vou te mostrar quais são as estratégias que ele usa e que estão fazendo com que muitas pessoas se desviem do verdadeiro evangelho. E é muito importante que você esteja atento e vigilante, porque isso pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos. E no final eu vou dar a minha opinião sobre como esses ataques estão se multiplicando cada vez mais e o que você deve fazer para não cair nessas armadilhas espirituais, tá bom? Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva, é muito rapidinho, clica aqui em inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, selecione o sininho e clique na opção todas, tá bom? Assim você vai receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos começar. Irmãos, é muito importante na nossa caminhada cristã estarmos atentos a tudo que pode nos enganar e nos afastar do nosso objetivo, que é seguir os ensinamentos de Cristo. Por isso eu vou compartilhar agora algumas maneiras pelas quais Satanás tem se infiltrado nas igrejas para nos desviar e nos destruir. E o primeiro ataque são através das pregações que falam somente aquilo que nós queremos ouvir. Ultimamente eu tenho notado no meio cristão, principalmente na internet e redes sociais, um estilo de pregação que é bem interessante, mas também preocupante. É a chamada pregação no estilo coach motivacional. O pregador cria um ambiente envolvente com luzes, músicas que acalmam e ele transmite mensagens que muitas vezes agradam e confortam o coração das pessoas, mas que podem desviá-las do verdadeiro caminho que Deus estabeleceu. E por mais que palavras de encorajamento, palavras de motivação sejam importantes e sejam úteis, o problema surge quando elas substituem ou escondem a verdadeira mensagem do Evangelho. Como seguidores de Cristo, é importante lembrar que a vida cristã não se trata apenas de nos sentirmos bem e confortáveis o tempo todo. Nós, irmãos, precisamos buscar o crescimento e a transformação espiritual, custe o preço que custar. E às vezes esse preço é muito caro. Essas pregações modernas, na maioria das vezes, promovem uma visão distorcida da Bíblia, sugerindo ideias como Deus te ama como você não precisa mudar, ou se você está feliz do jeito que você está, continue assim, Deus te ama do mesmo jeito. Só que isso, irmãos, vai contra os ensinamentos bíblicos sobre arrependimento, renúncia e a necessidade de um novo nascimento. Irmãos, nós precisamos saber que Deus realmente nos ama muito e Ele já provou isso ao enviar Jesus para morrer por nós. Mas a Bíblia é muito clara que cada um de nós deve tomar a sua própria cruz e caminhar com Ele, enfrentando as provações que isso pode causar. E essa busca cada vez maior por pregações que nos confortam, mas que não nos confrontam em nada, revela que o diabo está tendo sucesso em desviar as pessoas da verdadeira essência da fé. E não sou eu quem está falando isso. O apóstolo Paulo já tinha nos alertado no capítulo 4 da sua segunda carta a Timóteo, onde ele falou de pessoas que preferem ignorar a verdade e se voltarem para mitos que atendem às suas próprias vontades. Então fique muito atento com esse tipo de pregação, tá bom? O segundo tipo de ataque, os louvores motivacionais. A cada dia tem surgido louvores que mais parecem mensagens motivacionais do que adoração a Deus. Essas músicas gospel, por mais que sejam emocionalmente impactantes, muitas vezes centralizam o nosso ego ao invés de glorificar ao Senhor. A Bíblia nos ensina sobre a importância de louvar a Deus com todo o nosso ser. E no início do Salmo 95, diz que nós devemos cantar alegremente ao Senhor e apresentar a Ele louvores com cânticos. E já em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo exorta os cristãos a deixarem a palavra de Cristo habitar ricamente entre eles, ensinando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, essas duas passagens mostram que nós devemos usar o louvor para exaltar a Deus, o seu amor incondicional e a obra de Cristo, e não para inflar o nosso ego, entendeu? Os salmos da Bíblia são um grande exemplo disso.
No Salmo 8, por exemplo, o rei Davi faz uma declaração maravilhosa sobre o que realmente deve ser um louvor. Veja só o que ele disse: Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Perceba que o rei de Israel, que tinha todos os motivos para se engrandecer, reconhece que o homem é pequeno, insignificante diante da grandeza de Deus e da sua criação. E aí vem o terceiro tipo de ataque do inimigo, que é o surgimento de novas doutrinas. Esse é um dos tipos de ataques mais perigosos e que tem causado estragos dentro da igreja nos últimos tempos. O diabo tem se aproveitado de mensagens como Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ele tem enganado muitas pessoas, fazendo elas acreditarem que não precisam mudar de vida. Essa e outras doutrinas podem ser vistas de várias formas, desde uma pregação ou algum louvor cantado no púlpito, até a aceitação de temas que nós sabemos que não estão de acordo com a Bíblia, como a ideologia de gênero e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sem falar que existem igrejas que se dizem cristãs, mas estão adotando uma teologia LGBT. Além disso, tem sido implantado um movimento ecumênico que une diferentes visões religiosas com o discurso de que todos os caminhos levam a Deus. Acontece que essas falsas ideias estão enfraquecendo a identidade da igreja e desviando os cristãos da sua missão de serem luz no meio das trevas. E quanto mais a igreja se parece com o mundo, mais ela perde a sua força e o seu testemunho. Por isso a Bíblia alerta que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, mas devemos buscar a transformação ao renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E só assim nós iremos vencer essas artimanhas do inimigo. E o quarto tipo de ataque espiritual é envergonhando os líderes levantados por Deus. Uma outra artimanha do inimigo para enfraquecer a igreja é o ataque a líderes e pessoas influentes no meio cristão. Satanás trabalha muito para derrubar aqueles que estão à frente de ministérios, porque ele sabe que a queda de uma pessoa relevante pode diminuir a força da igreja e gerar escândalo tanto para os fiéis quanto para os de fora, que podem usar isso como motivo para zombaria ou para não se converterem à fé em Jesus. E um exemplo triste dessa estratégia maligna são casos de cantores gospel, que depois que fizeram sucesso e influenciaram muitas vidas, acabaram se afastando do caminho e agora aparecem na mídia de forma negativa. Pessoas como J.A. e Priscila Alcântara, que em um momento foram referências no louvor e na adoração, mas depois se desviaram, mostra como o inimigo pode usar influenciadores para causar danos terríveis à imagem do cristianismo. Da mesma forma, muitos pastores, pregadores, evangelistas que foram poderosamente usados por Deus no passado acabaram sendo seduzidos pelo dinheiro, pelo poder ou pelos prazeres da carne. E essas quedas não só destruíram suas próprias reputações, mas também prejudicaram a forma com que os descrentes enxergam a igreja. E a Bíblia alerta sobre isso em 1 João capítulo 2, que diz assim, preste atenção: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Irmãos, eu quero dizer aqui que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que esses líderes que caíram, tá ok? Até mesmo porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. O que eu estou falando nesse vídeo é sobre o quanto o inimigo trabalha para que haja escândalos no nosso meio e assim enfraqueça a fé de muitas pessoas. Por isso agora eu quero deixar a minha opinião sobre esse assunto. É óbvio que eu não sou contra a igreja se moldar a sociedade em que ela está inserida, porque foi por entender as pessoas, suas necessidades, suas fraquezas, que a igreja tem seguido firme o seu propósito nesses 2000 anos. Mas o que precisa ficar bem claro é que nós nunca devemos negociar os princípios da palavra de Deus, porque é ela que deve nos guiar e ela deve ser a fonte do nosso conhecimento, a fonte da verdade, entendeu? E também é importante deixar claro que a nossa missão de ser luz e sal na terra não mudou e nunca vai mudar, por mais que Satanás queira que nós esqueçamos isso. E a frase Deus odeia o pecado, mas ama o pecador faz muito sentido, mas ele espera que o pecador se arrependa dos seus pecados, que ele se volte para Jesus e o reconheça como Senhor e Salvador. Amém? E se a pessoa aceitar esse convite, ela vai ter a vida eterna com Cristo.
Mas se ela preferir viver de acordo com a sua própria vontade, ela não vai poder estar ao lado do Pai no dia do juízo final, porque Deus é santo e só poderá estar com Ele quem foi purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos compartilhar mensagens do Evangelho. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.